amado, estamos aqui, Senhor, em vossa presença, agradecendo por essa noite, por esse estudo, por esse momento de aprendizado juntos a Ti, Senhor. Pedimos e rogamos ao Mestre Jesus que nos ampare, nos ilumine, nos ajudando nesse entendimento de mais um conhecimento dentro da doutrina. E assim, junto aos nossos mentores, que eles estejam ao nosso lado, para nos incluir, nos inspirar, dentro de todo o ensinamento que vai ser dado. Que é isso, Senhor. Hoje, agora e sempre, em nome do Mestre. Graças a Deus, obrigada pela sua prece. Hoje, então, continuando na seara do Mestre, a gente tem hoje a página sobre a responsabilidade de Leonardo. Leonardo, fique à vontade quando você quiser começar. Pai Jesus esteja com todos nós, conforme nós solicitamos na nossa prece inicial pela Miriam. E hoje nós estamos com a página A Verdade e o Dogma, do livro A Seara do Mestre. E antes de nós entrarmos na página propriamente do livro, de Vinícius, vamos falar um pouquinho sobre dogma, baseado em alguns autores, né, em Kardec e outros autores, para a gente entender o que ele depois nós vamos ler textualmente, toda a página de Vinícius, mas aí a gente já se familiarizou com este vocábulo dogma, o que ele significa e o que ele se transformou ao longo do tempo, né? Então, Herculano Pires, lá no livro A Evolução Espiritual do Homem, ele diz que a palavra grega dogma equivale apenas à opinião, mas as religiões lhe deram o sentido de veredicto intocável. Então, Herculano Pires diz que dogma, essa palavra foi, vamos dizer assim, usada pelas religiões no sentido de ser alguma coisa intocável, né? Não pode se mexer. Estabeleceu-se aquilo e acabou. Kardec se refere ao dogma da reencarnação, mas não no sentido religioso, esclarecendo que não se trata do dogma de fé, mas de razão. Kardec faz isso justamente, eu vou passar um pouquinho à frente, na questão 171 do Livro dos Espíritos. Ele fala assim, que se funda o dogma da reencarnação? O Espírito responde, se funda na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos, o bom pai deixa sempre aberto seus filhos uma porta para o arrependimento. Então, Kardec usa essa palavra dogma, mas não no sentido de uma questão de fé. Perfeito? Nós vamos explicar isso ao longo do estudo. Então, isso Herculano Pires falou, no sentido religioso, Kardec não usou essa palavra dogma, certo? No sentido de dogma de fé, mas numa coisa racional. A reencarnação acontece, certo? É uma comprovação. É um dos princípios da doutrina espírita, a reencarnação, como temos outros princípios também. Muito bem. Todos os princípios da doutrina estão sujeitos a crítica e reformulação, desde que uma prova científica, prova comprovada, seja reconhecida como tal pelo consenso universal dos sábios. Então, olha só, esses princípios da doutrina, Kardec deixou em aberto na medida em que nós tínhamos que avançar no conhecimento, e o tempo colabora com isso, né? Para que nós pudéssemos, então, conhecer mais coisas. Os espíritos não nos revelaram tudo ainda, né? Porque os próprios espíritos ligados aqui à Terra também têm as suas limitações. O conhecimento vai para além da Terra, vai para além desse planetinha aqui, né, em que nós vivemos.
Muito bem. Existe um livro chamado A Dogma do Espiritismo, um livro até de 70 e poucas páginas, publicado em 2020 por Paulo Neto. Então, ele começa o livro assim, citando algumas frases de Kardec: queríamos fazer o Espiritismo uma ciência de raciocínio e não de credulidade. Ele não queria ter crédulos, ele queria ter pessoas que raciocinassem. E ele fala o seguinte: a perseguição contra ideias falsas, errôneas, é inútil, porque estas se desacreditarão e caem por si mesmas. Então, é isso que nós vemos, né? As mentiras, os fakes e tal, eles têm hora marcada para acabar. Isso também com relação ao conhecimento religioso. Então, vamos em frente. Luciano dos Anjos, citado neste livro que nós acabamos de falar, A Dogma no Espiritismo, ele fala que dogma, antes de tudo, se origina do verbo doquei, que significa pensar. A verdadeira acepção etimológica significa pensamento, doutrina ou convicção. Continua, e aí nós mostramos que o próprio Kardec, na pergunta 171, fala do dogma da reencarnação. Luciano dos Anjos continua: ora, com o tempo, a palavra foi ganhando um sentido mais radical e acabou por traduzir o ponto fundamental e indiscutível de uma doutrina religiosa, e, por extensão, de qualquer doutrina ou sistema. Acabaria por significar ainda o conjunto de doutrinas fundamentais do cristianismo. Então, nós sabemos que, ao longo dos concílios, né, nós fomos vendo que iam se estabelecendo determinados dogmas. Hoje nós temos um aparato, um sistema de dogmas, né? Alguns já foram derrubados pelo tempo, mas outros continuam, né? E esses dogmas são impostos como artigos de fé, né? E não podem ser contestados. Nós vamos ver até uma publicação que fala sobre isso. Então, Luciano de Anjos diz o seguinte: em nossas vidas estamos cercados de dogmas que são passados de geração em geração. Então, ele fala alguns, por exemplo, de ordem comercial. Papai Noel é um dogma. Coelhinho da Páscoa é outro dogma, né? Outros de ordem religiosa, com relação à criação, com relação a certas proibições, a forma de como se conectar com Deus, né? Então, cria-se uma série de relações e uso de imagens, e vai por aí afora, né? Normalmente, os dogmas religiosos são criados para que as pessoas sigam sem contestar. Kardec fala que esses dogmas religiosos já foram contestados lá no século dele. Hoje, muito mais ainda. Hoje, há uma dificuldade muito grande das pessoas aceitarem isso sem contestação, né? O que é muito bom. Na ciência, nós também vemos dogmas. O cientista observa, ele experimenta, ele cria uma teoria, né? E ele prova pelo raciocínio, pelos seus experimentos, pela razão, submete a seus pares aquela ideia, aquele experimento, então ele cria um dogma acerca daquilo que ele está estudando, né? Até ser desmentido por outros. Então, a gente se torna um bem corriqueiro que todo mundo sabe. O Sol gira em torno da Terra. Isso era um dogma científico. Ele foi substituído depois com o avanço das aparelhagens, etc., que a Terra gira em torno do Sol, né? Então, os dogmas, até os dogmas da ciência, eles são substituíveis, né? São substituíveis na medida em que eles sofrem a análise dos seus pares, né? Quando os seus pares não têm nada a declarar sobre a realidade ou sobre a lógica daquilo que está sendo apresentado, aquele dogma continua. Alguns continuam por séculos, né? E outros são
derrubados através das publicações, às vezes, de um ano para o outro. Um cientista pode desmentir o outro de um ano para o outro, né? Muito bem. Luciano de Anjos ainda continua. O espiritismo se enquadra no dogmatismo filosófico e moderado. O espiritismo repele a teologia dogmática dos católicos por lhes negar o critério de verdade que adota e o sistema aplicado na proclamação dos seus dogmas. Ou seja, os magistrados ou os estudiosos da teologia católica, né, eles estabelecem pontos e dogmas que devem ser aceitos. E ponto, acabou, né? Então, isso o espiritismo não acata, né? A diferença entre dogmas da Igreja e do espiritismo se funda na própria natureza de uns e de outros. Os dogmas da Igreja são fundados em exposições e impostos autoritariamente à razão, né? Sobre o dogmatismo católico, foi-nos indicado lá por aquele livro que eu falei para vocês. O livro é chamado Os Dogmas da Fé, de João Pedro. E lá na página 51, ele fala assim: ao magistério católico, infalível, da Igreja, né? A gente já fica aí meio coisa, porque Kardec nunca se utilizou isso, né? A gente não está acostumado com esses termos, né? Cabe discernir, em última instância, quais as tradições são de origem divina e quais as de origem humana, né? E não se toca mais nisso. Está resolvido e ponto. Bom, eu quero falar o seguinte: nós não estamos aqui para ficar criticando religião ou preferência de A, B ou C, né? Bem, porque se nós fizéssemos isso hoje, nós estaríamos criticando a nós mesmos, porque em reencarnações, invariavelmente, nós pertencemos a essas correntes, né? Hoje, nós estamos estudando o Espiritismo e estamos vendo uma série de coisas que nós já vivemos, que nós provavelmente até já impomos, né? Que nós até muitas vezes utilizamos o nosso proveito. Nós não sabemos o que está lá atrás, né? Então, veja bem, não há aqui uma crítica às pessoas ou ao corpo religioso, mas nós estamos fazendo uma comparação, porque a lição de Vinícius faz essa comparação. Então, nós estamos esclarecendo o que é um dogma religioso, para que a gente possa depois entender o que Vinícius nos falou. Mas não cabe aqui nenhuma crítica, né? Aí vocês podem falar assim, uma coisa que me passou até pela cabeça. Ora, bolas, mas se as pessoas aceitam pela razão esse magistério infalível, aceitam pela sua razão essa escolha das tradições de origem divina e de origem humana feita pelos magistrados, tudo bem, né? É o estágio que ela está, o uso da razão dela, está aceitando isso, e ninguém pode ser contra isso, certo? Ninguém pode lutar contra a racionalidade de alguém. Agora, que nós também, por outro lado, por estar difundindo essas ideias, o espiritismo também, como Kardec sofre uma série de ataques. E o espiritismo e o Kardec tinham que escrever e se defender desses ataques, explicar o que ele estava trazendo, o que o espiritismo estava trazendo. Então, ele discutia realmente essas questões. E os estudiosos do espiritismo, como Herculano Pires, como Manuel Filomeno de Miranda, etc., discutem essas questões. Não para denegrir, eu posso falar denegrir, tá? Não para denegrir é só aquela religião, certo? Mas para que nós possamos fazer comparações, tá? Muito bem. Os dogmas do espiritismo são, como os da ciência, fundados na observação e na experiência,
e oferecidos à razão como as conclusões lógicas que se pode chegar para a interpretação dos fatos. Então, é diferente, porque aqui esses dogmas não são pré-estabelecidos, imutáveis, né, e infalíveis. Kardec fala isso. Então, como disse Kardec, os dogmas do princípio do espiritismo não são rígidos, podem ser alterados pela demonstração evidente de princípios contrários. Ou seja, mais à frente, nós podemos ter outras colocações da sociedade em que algumas coisas podem ser modificadas, né? E lá em A Gênese, no capítulo Os Milagres e Predições, Kardec faz o seguinte: caminhando de par com o progresso, o espiritismo jamais será ultrapassado, porque se as novas descobertas demonstrarem estar em erro sobre um certo ponto, ele se modificaria sobre esse ponto. Se uma nova verdade se revelar, ele a aceitará. E também no capítulo 1 ele fala assim: o espiritismo não estabelece como princípio absoluto, senão o que se acha evidentemente demonstrado, ou o que ressalta logicamente da observação, né? Então, nós temos um corpo de doutrina que não é só desenvolvido pelos encarnados, mas também pelo plano de desencarnados, pelos espíritos, e essa combinação dos espíritos com os encarnados para trazer o que nós reconhecemos como uma terceira revelação, né? Elas podem, inclusive, ser modificadas dependendo do progresso que se vai fazer mais à frente. E os próprios espíritos providenciarão isso. E nós estamos vendo hoje, com a bibliografia nova de André Luiz, de Emmanuel, de Joana, né? Ampliando o conceito psicológico, etc., nós vemos coisas que nós não tínhamos ainda plenamente enfocado pela revelação espírita, lá naquele século, mas que agora nós temos um horizonte maior, que até agora não desmentiu o que Kardec veio trazer, nem que os espíritos da revelação vieram trazer, mas avançaram no conhecimento, né? Muito bem. No Evangelho segundo o Espiritismo, sobre a fé raciocinada por se apoiar nos fatos e na lógica, nenhuma obscuridade deixa. Fé não se prescreve, nem o que é mais certo se impõe. A fé não se impõe para ninguém. E o Vinícius vai rodar o seu artigo muito em torno dessa ideia de fé não é de fora para dentro, mas de dentro para fora, né? Ele vai abordar essa coisa de verdade e dogma justamente em cima dessa ideia. O espiritismo não dobra as inteligências sob seu julgo, não manda uma crença cega. Ele quer que a fé se apoie sobre a compreensão. Ele deixa apoio a cada um uma inteira liberdade de exame. O espiritismo admite o criticismo, ou seja, admite a crítica, né? Quem pega aquele livro que é o Espiritismo, ele faz um embate com o materialista, ele responde às perguntas do padre, ele quer discutir, Kardec quer discutir, né? Quer receber as críticas e quer analisá-las à luz do Espiritismo. Então, por quê? Concebe que há verdades impossíveis de, no estado atual dos encarnados, e às vezes também dos desencarnados, serem assimiladas, tais quais são, pela razão limitada e relativa das criaturas. Ainda tem isso. Nós, como temos ainda uma razão pequenininha, somos ainda meio fraquinhos, né? Tem coisas que nós ainda não conhecemos, né? Então, tem verdades que no nosso estágio atual nós ainda não compreendemos. Está cheio de citação assim do Livro dos Espíritos. Vocês não têm palavra para explicar isso que eu estou querendo mostrar, né? Várias vezes eles falam isso. Não há palavras entre vocês para explicar o que eu estou querendo mostrar aqui. Muito bem. Então, mais à frente, essas verdades impossíveis vão ser assimiladas porque a nossa razão vai aumentando. No momento, nós
O que está colocado para nós é o que nós necessitamos e podemos entender. Tá? Muito bem. Todos os princípios da doutrina estão sujeitos à crítica e à reformulação, desde que uma prova científica, prova comprovada, seja reconhecida como tal pelo consenso universal dos sábios. O item 3 que o Luciano fala é que o Espiritismo possui alguns poucos dogmas extraídos das revelações divinas, aceito, porém, pela razão, quando esta não minimiza Deus nos seus juízos, e quando são confirmados experimentalmente pelos fatos, pelas comunicações. Né? Aí, na Revista Espírita, Kardec coloca um artigo que ele vê no jornal de grande circulação, que o jornalista perguntou a um amigo dele espírita o que era realmente aquele assunto de espiritismo e tal. E o amigo respondeu para ele. E o Kardec resolveu publicar isso na Revista Espírita de 1866. Aí o rapaz colocou assim para o jornalista: o espiritismo não é, como se crê vulgarmente, uma receita para fazer as mesas dançarem ou para executar torneios de escamoteação. E é erradamente que cada um quer nele encontrar o maravilhoso. Né? As pessoas, muitas delas, iam lá para se divertir, era uma diversão, né? Maravilhosa. O espiritismo é uma ciência, ou, dizendo melhor, uma filosofia espiritualista que ensina a moral. E ela não é uma religião. Eu tenho um pouco de cuidado de falar essa frase, que o espiritismo é uma religião. Ele está falando que ela não é uma religião naquilo que não tem nem dogmas, nem culto, nem sacerdotes, nem artigo de fé. Se o sujeito entende que religião tem que ter isso, o espiritismo não é religião que ele quer. Tá? Ele é uma religião porque, através desses nossos estudos, através dessas nossas reuniões, nós estamos nos religando a Deus. E isso é religião. Né? E isso é um sistema que nos liga a Deus. O sistema que nos liga a Deus é a religião. Mas não com esse aparato que todo mundo está acostumado a ver em religião. Né? Que tem um sujeito lá na frente que sabe tudo e nós vamos levar o problema para ele. Não. Porque dentro de um centro, todos os nossos problemas são quase iguais. Todos nós somos necessitados, assim que a gente tem que se ver. Né? É estabelecido sobre nem artigos de fé, não tem artigos de fé. Né? É mais do que uma filosofia. Por quê? Sua doutrina é estabelecida sobre a prova certa da imortalidade da alma. E é para fornecer essa prova que os espíritas evocam os espíritos de além-túmulo. Naquela época se fazia evocação de espírito, né? Coisa que hoje, nas reuniões mediúnicas, nós deixamos isso acerca da equipe espiritual que está dirigindo o trabalho. Nós evocamos, eu quero evocar o espírito do Leonardo, que desencarnou e tal. Eu não vou conseguir nada, que para me achar vai ser um problema. Né? Então, vamos em frente. Trabalhai, pois, e tende coragem em vossas assembleias. Isso quem falou foi Santo Agostinho, também na Revista Espírita. Tende coragem em vossa assembleia, discutir sempre friamente, sem arrebatamento. Solicitai nossa opinião, nossos conselhos, a fim de não cairdes no erro. A gente sempre abre a reunião em nome dos amigos que nos orientam. Nós estamos solicitando o quê? A ajuda deles. Né? E não caia no erro na heresia. Sobretudo, não formuleis nem artigos de fé, nem dogmas. Lembrai-vos que a religião de Deus é a religião do coração. Isso é o centro da discussão que o Vinícius vai ter aqui. Que ela não tem por base senão um princípio, a caridade, o desenvolvimento, o amor da humanidade. Muito bem. Eu já estou acabando aqui, já vou entrar no Vinícius, que a minha hora está avançando. Né? Você tem 10 minutos. Pois é. Então, no livro Agonia das Religiões, de Herculano Pires, ele começa a dizer assim: a agonia das religiões é determinada pela asfixia das estruturas antiquadas, do irracionalismo baseado no conceito sobrenatural e da revelação divina. Quer dizer, não se reflete acerca dessas coisas. Né? A palavra dogma é grega, tal sentido de original opinião, a gente já viu,
adquirir uma filosofia de religião no sentido do princípio doutrinário, as escrituras religiosas aparecem algumas vezes com o sentido de édito, quer dizer, de lei, de decreto, de autoridades judaicas ou romanas, né? Ainda vem de lá da onde os romanos começaram a colocar uma imposição sobre os cristãos, né? Entre o dogma religioso e filosófico há uma diferença fundamental. O dogma religioso é de fé, princípio de fé que não pode ser contrariado, pois provém da revelação de Deus. É isso que é colocado. O dogma filosófico é racional, dogma da razão, ou seja, princípio de uma doutrina racionalmente estruturada. Agora vamos entrar no artigo de Vinícius. Tá? Vinícius fala o seguinte: o dogma da redenção humana mediante a efusão do sangue de Cristo, consistindo a sua morte no madeiro, o epílogo da missão que lhe fora confiada, carece, como em geral, sucede a todos os dogmas de fundamento. Quer dizer, eu fui salvo pelo sangue do Cristo, né? Ele me salvou, né? Foi para a cruz para me salvar. Não é bem assim. Vamos ver o que ele vai falar. Para demonstrar assertivo, que não tem fundamento isso, é bastante compará-lo com a realidade, isto é, com o fato de Jesus nos haver dado a sua vida no sentido de consagrá-la à nossa emancipação espiritual, como fazem as mães com relação à criação e educação dos seus filhos. Foi um sacrifício? Foi, mas de demonstração, de exemplo. Ele estava sendo crucificado com aquela coroa de espinhos, etc., mas amando. E a gente custa entender isso. Como é que alguém que pode ser crucificado ainda ama, né? Nós custamos acreditar ainda nesse evento da crucificação, né? E ele estava exemplificando. O dogma em apreço prende-se a um sucedimento que se deu há perto de 20 séculos, do qual temos conhecimento através da tradição e dos relatos evangélicos. É um caso pretérito, longínquo, cujo eco histórico logrou chegar até nós. O que se passa, porém, com a realidade da obra messiânica é um feito palpitante e de atualidade em todas as épocas da humanidade, de vez que podemos senti-lo em nós, percebendo a sua influência em tudo que respeita à nossa evolução espiritual. Então, veja bem, o que ele está nos falando? Ele está falando que aquele evento, como os demais eventos que ele nos trouxe, como os demais exemplos que ele nos trouxe, influencia a humanidade até hoje, vai influenciar pelos séculos, não é? Porque essa é a função da vinda dele aqui, é mexer a gente por dentro, não é? Não é o crucifixo, não é o sangue que ele derramou, não é aquilo ali, é justamente para que nós paremos para pensar, né? E isso é uma coisa que as pessoas não querem fazer muito. Não o conhecemos por tradição, literatura escriturista ou testamento das gerações passadas. Nós não conhecemos Jesus pelas coisas que os concílios escreveram, ou pelos dogmas, né? Sabemos o real e positivo em virtude do poder de transformação que a vida do Cristo está exercendo sobre nós. E é por isso que nós temos também que estudar o que os Espíritos estão nos revelando sobre essa vida deste governador do planeta quando esteve conosco. Porque esse estudo vai nos fortalecer, porque é isso que vai fazer uma transformação dentro de nós. Não é? Porque a gente ainda tem essa ferramenta dos Espíritos falarem exatamente o que aconteceu. Não precisamos violentar a razão para que aceite o que não compreende e creia no que não sente. Olha que frase profunda, né? Aceitar o que não se compreende
e crer o que a gente não sente, né? Diante de um crucifixo, muitas vezes eu posso não sentir nada, mas diante de um Paulo e Estevão e de um estudo, eu posso entender melhor o que aconteceu naquela época, não é? E através desse estudo, através dessa compreensão, nós fortalecermos a nossa fé. Não precisamos passar de alto pela rampa por um problema de tanta relevância. Podemos enfrentá-lo com desassombro, sujeitando o cadinho do raciocínio o calor da meditação. Quanto mais fizermos, tanto mais e melhor nos identificaremos com a sua realidade, firmando nossas convicções. A gente está realmente querendo conhecê-lo e querendo sentir o que ele exemplificou, para que a gente possa também fazer. Nenhuma dúvida haverá mais em nosso espírito, criando incompatibilidade entre a razão e a fé. A razão e a fé têm que andar juntas, é a fé raciocinada. Inteligência e o sentimento. Nossa fé e o nosso amor serão luminosos, dardejando rajadas de luz sobre o carreiro do destino que palmilhamos. Não creremos pelo testemunho de terceiros, mas pela nossa experiência pessoal. Não é porque o sujeito falou aquele dogma ali que eu vou mudar, né? Leonardo, temos 2 minutos só. 2 minutos. E abriremos mão das trivialidades do ritualismo e daquelas sectaristas que dividem e separam os homens, alimentando zelos e fomentando vaidade. Concentremos nossa atenção sobre o que se passa, não fora, mas dentro de nós mesmos, ao dealbar numa aurora que surge dos arcanjos recônditos de nossa alma, como energia propulsora para o aperfeiçoamento intelectual e moral, em que nos vai processando. Cuidaremos, então, de nossa autoeducação, exemplificando, demonstrando em nós próprios, ao vivo, a obra da redenção, que pode ser operada em cada vida pelo Cordeiro de Deus, que, dessa maneira, realmente tira o pecado do mundo. Assim, a verdade, emancipando-se do dogma, persegue e concede-nos paulatinamente, mas progressivamente, a liberdade que aspiramos desde todos os tempos, sem jamais havê-la encontrado noutra fonte por qualquer meio ou processo até então empregado. Vamos orar. Senhor Jesus, nós agradecemos a oportunidade de estarmos nos aproximando do Teu Evangelho novamente, quando já, durante muito tempo, ficamos afastados. Senhor, ampara-nos nossos ideais de progresso e que nós possamos, neste momento também, vibrar pelos nossos irmãos necessitados, encarnados ou desencarnados, em qualquer parte do nosso orbe. Que nós possamos nos pedir, agradecidos por esse estudo, pela proteção que nos concede, pela amizade dos nossos amigos espirituais, pelo amor de Deus que nos ampara. E nós possamos dar por encerrada a nossa reunião da noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Nada, que isso, maravilhoso estudo. Eu não dei tempo para o pessoal falar. Não tem problema. É um tema realmente... vai ficar bastante... A Miriam vai ficar aborrecida comigo. Mas foi bastante explorado. Você explorou bem o tema. Maravilhoso. Agradecida. Foi muito bom. Eu que agradeço a vibração de vocês todos, né?